Olá, vamos dar sequência então ao nosso curso de Perspectivas Profissionais de Serviço Social. Nessa aula nós vamos conversar um pouco mais sobre a relação da prática do assistente social com a questão social. E nós vamos emendar, pegar um ganchinho da última aula. Ficou claro então a relação do capitalismo com o mundo do trabalho? Quando nós falamos que o serviço social ele parte de uma premissa socio-histórica, de uma base marxista, é justamente por conta disso. Os movimentos sociais, eles ocorrem em torno do trabalho. Afinal, é um meio de subsistência da vida humana. Então, quando nós vamos ver agora a relação do assistente social com a questão social, nossa, parece isso tão distante, mas não. Quando nós paramos e pensamos que a questão social ela começou a ser discutida lá em 1970, no final da década de 70, quanto tempo passou para isso acontecer? O serviço social é novo, o serviço social não tem nem 100 anos no Brasil. Nós vimos que ele surgiu em 1936, lá em São Paulo, e em 1937, no Rio de Janeiro. Então vamos lá, 1936, 1946, 56, 66, final da década de 70. Por 50 anos, então, tivemos as transformações voltadas, ora atendendo a classe burguesa, serviço social de grupo, serviço social de comunidade. Então, os assistentes sociais começaram a pensar, será que o que eu estou fazendo realmente contribui para o atendimento desse usuário? Será que essa relação realmente capitalista vai suprir a necessidade de garantir o direito desse usuário? Não conseguia suprir. E é aí então que ocorreram inúmeros movimentos sociais, a classe se organizou, é óbvio que veio com aquelas profundas transformações democráticas, que a sociedade já não queria mais aquele movimento conservador, aquele movimento ditador. Então o serviço social começa então a buscar transformações. É quando ocorre a renovação do conservadorismo do serviço social, a reconceituação do serviço social, ocorre esse rompimento. O serviço social, então, busca romper com aquela cultura endógena e focalista, ou seja, eu vejo que o Leandro está desempregado, mas o Leandro está desempregado por quê? Porque ele não estuda, mas ele não estuda porque ele não quer. Então, naquele momento anterior à década de 80, o serviço social ele ainda tinha aquele pensamento positivista, voltado para culpabilizar o indivíduo pelas suas mazelas. Não a sociedade, a estrutura capitalista que favorecia várias vulnerabilidades para ele. Ele queria romper com aquela burocracia da rotina de trabalho e aquele messianismo profissional. Ou seja, a LBA mostra que o serviço social ele foi se institucionalizado Legião Brasileira de Assistência, ou seja, pelas primeiras damas. Então veio um atendimento que era mais humanizado, voltado para a igreja, eram as boas moças que ajudavam, as donas de família que realizavam esse trabalho. Então o serviço social, no decorrer dos anos, ele busca romper com essa visão, ou seja, ele passa a decifrar a gênese da questão social. Quando a Yamamoto fala para nós, vamos ler essa citação da Yamamoto, preste muita atenção. Aprender a questão social é também captar as múltiplas formas de pressão social, de intervenção, invenção e reinvenção da vida construída no cotidiano, pois é no presente que estão sendo recriadas formas de viver. Olha essa frase, é no presente que são recriadas formas de viver, que apontam um futuro que está sendo germinado. Ou seja, essa frase deixa muito claro que o serviço social ele está sempre em construção. Vamos analisar a gênese do serviço social, gente. Nunca. O Leandro fala uma coisa e retoma, fala e retoma. Sim, o assistente social tem que ter essa visão crítica. Quando nós falamos, vamos analisar a conjuntura. Então vamos lá. Em 1930, teve a expansão capitalista. Foi baseada em quê? No sistema fordista, taylorista, aquela visão fragmentada do processo do trabalho. A produção que visava um consumo massivo da população. Que surge, então, no meio disso tudo, o sindicalismo e o proletariado, a mudança na dinâmica econômica e o sistema de produção. Então, isso traz para nós
novas demandas. O trabalho temporário, o trabalhador polivalente. Quando nós falamos de trabalhador polivalente, o que é o trabalhador polivalente? Hoje, quando nós vamos fazer uma entrevista, nós temos duas características. Quando eu falo assim, eu gosto de um profissional dinâmico, polivalente, que ele conhece todos os processos de trabalho, ele domina a instituição. O assistente social não tem que ter um olhar para o institucional e para o social. Eu preciso entender como que funciona a minha instituição e a minha rede de atendimento. Então, ele precisa ser um trabalhador polivalente no sentido de entender os processos. O que é o trabalho pedagógico, o que é o trabalho da direção, o que é o trabalho do assistente social. Porém, no contexto capitalista, se a gente faz uma análise desse trabalhador polivalente, ele é um trabalhador explorado, porque ele tem que dominar todos os processos. É aquela visão da secretária, atende o telefone com uma mão, anota com o outro, chama o chefe de 1000 braços, a secretária, né? No computador uma mão, no telefone uma mão, anotando um recado, né? Escrevendo um bilhete para informar sobre uma CI. Então, esse trabalhador polivalente, ele surge em um contexto do capital que vai favorecer que os assistentes sociais parem e pensem. Então, a questão social é realmente ocasionada pelas desigualdades do capital. Ou seja, o capital, como ele é desregulado, ele não tem uma distribuição igual, ele vai assujeitar a inúmeras pessoas a vulnerabilidades. Então, quando nós paramos e pensamos tudo isso, a gente fala de violação de direito. Não tem como eu ter uma noção que todas as pessoas têm uma renda distribuída da mesma forma, se ela não vai ter alguns direitos violados. É lógico que ela vai. Mas a educação, o acesso à saúde, quando você tem uma distribuição de renda igual, ela é igual para todos. A gente não teria hoje tantas pessoas tendo que entrar na defensoria pública para um leito no hospital. E isso tudo vem da expansão, que veio daquele movimento liberalista, neoliberalista, né, a distribuição desigual das riquezas e uma satanização do Estado e uma santificação do mercado privado. Ou seja, o Estado é um monstro da história, é o mercado que vai ajudar os indivíduos. E a gente sabe que não é assim. O mercado hoje tem espaço para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, ele que é realmente o satanás da história, como diz alguns autores. A Martinelli fala sobre isso, a Yamamoto nos traz essa reflexão sobre a satanização do Estado e a santificação do mercado privado, ou seja, a saída está no mercado privado, e a gente sabe que não é assim. Então, nesse sentido, pessoal, é necessário que nós rompemos com os preconceitos. O que o Guimarães fala para nós? Que em seus primórdios, até a década de 50, a profissão de serviço social, ela se inseria na sociedade basicamente no tripé: sociedade, igreja e Estado. Nesse contexto, a questão social era vista como questão moral, como uma questão religiosa ou sob o prisma das classes dominantes. Então, quando nós pensamos isso, realmente volta lá no positivismo e culpabilizar o indivíduo pelas suas mazelas. E a gente sabe que não é assim que funciona nesse sistema. Então, aí em 1980, a questão social então passa a ser incorporada na cerne do serviço social. Então, os assistentes sociais param e rompem com aquela visão conservadora e falam: é isso, nós precisamos assumir o compromisso com a classe trabalhadora e oprimida. Eles são os nossos usuários, eles são o mote das nossas pesquisas e das nossas ações. Ou seja, porém, é necessário que o Guimarães fala que vem de uma desconstrução. É preciso, então, ter coragem para resistir e vencer os desafios. É preciso lutar pelas instâncias sociais. É preciso que o assistente social esteja atento às mudanças e às práticas sociais. Aonde acontece o desrespeito à população, aonde acontece uma vulnerabilidade, aonde acontece uma exploração. Então, a questão social é o objeto do serviço social. É a especialização do trabalho do assistente social, como a Yamamoto nos agraceia muito no livro Serviço Social na Contemporaneidade, e assim várias outras obras que a autora vem contribuir com esse desenvolvimento. No livro Relações Sociais no Brasil, tem um delinear histórico do serviço social,
A questão social sendo o objeto do serviço social, é daí que a gente analisa várias mazelas. Por exemplo, a pobreza é uma questão social que vai desdobrar em várias outras, no analfabetismo, no desemprego, na violência. Então não é o indivíduo que é culpado por suas mazelas, mas o sistema capitalista que é desigual e que vai oportunizar as violações de direito e as diversas violências. Então, quando a gente fala que o objeto do serviço social é a questão social, eu quero que vocês lembrem sempre disso, que a questão social se dá pela distribuição desigual das riquezas de um capitalismo que ele não foi feito para ser igual. Ele foi feito para ser desigual, explorar o outro e enriquecer quem explora. Então, espero que vocês tenham compreendido. Atentem-se às leituras, aos fóruns e à tutoria. Bons estudos!